tema é a osteoporose, na realidade, a abordagem prática da osteoporose. A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica em que a gente tem redução da densidade mineral óssea e perda da qualidade do osso, que vai predispor a fraturas. É importante falar da doença porque é uma doença prevalente em que metade das mulheres, por volta dos 60 anos, tem osteopenia ou osteoporose. É uma doença que as fraturas acabam impactando em alta mortalidade e também geram custos de saúde. Na verdade, indo bem direto ao ponto, quem a gente deve tratar na osteoporose, né? Como a gente identifica os pacientes com osteoporose? O primeiro grupo é o grupo de pacientes com fraturas por fragilidade, que a gente chama de osteoporose estabelecida. A fratura por fragilidade é a fratura de baixo impacto ou até mesmo espontânea. É o paciente que teve uma queda da própria altura e teve fratura. A gente define fratura de fragilidade quando ela acontece com trauma de baixo impacto ou espontâneo, principalmente quando é corpo vertebral, quadril. Também pode acontecer no rádio, no punho e no húmero proximal. Algumas fraturas são definitivamente não por osteoporose, por fragilidade. São as fraturas das mãos, dos pés, do crânio, da face e as fraturas de estresse. Lembrar aqui que 2/3 das fraturas da coluna vertebral são absolutamente assintomáticas. Num grupo de alto risco, a gente deve fazer o rastreio com o raio-x da coluna dorsal e lombar em perfil. O segundo grupo de pacientes que a gente deve tratar são os pacientes com osteoporose densitométrica, que se caracteriza por um T-score menor que 2,5 na coluna lombar, no fêmur proximal ou no rádio. Como regra geral, a gente usa a coluna lombar de L1 a L4 e o fêmur proximal para fazer diagnóstico. Em alguns casos, a gente usa o rádio 33, são eles. Quando a gente não consegue, por um artefato, por exemplo, do quadril, uma prótese de quadril, analisar o fêmur proximal, ou, por exemplo, um paciente com fratura da coluna vertebral em quem tem dificuldade de medir a densidade mineral óssea. Além disso, a gente usa o rádio 33 nos pacientes que a gente suspeita de hiperparatiroidismo primário, mas é uma exceção. Em quem que a gente faz o rastreio densitométrico? Nas mulheres acima de 65 anos, nos homens acima de 70, nas mulheres pós-menopausa ou nos homens mais de 50 anos que tenham fatores de risco e quando a gente tem uma condição clínica ou uso de alguma medicação que predisponha à perda de massa óssea. Existem vários fatores de risco para osteoporose e para fraturas. O que eu queria destacar é que a osteoporose não é igual à densitometria óssea. A baixa densidade mineral óssea é apenas um dos fatores que estão relacionados ao risco de fratura. Então a gente deve considerar todos os outros fatores de risco, idade, sexo, uso ou não de corticoide e todos os outros fatores na nossa avaliação de predição de riscos de fratura. E aí surge o terceiro grupo, que é o grupo que tem alto risco pelo FRAX. O FRAX é um algoritmo criado pela Universidade de Sheffield que prediz o risco de fraturas considerando os riscos clínicos e não só o risco da perda da densidade mineral óssea. Esses dois gráficos, na realidade, servem para mostrar a importância disso, porque a gente consegue perceber que a maior parte das fraturas elas acontecem em termos absolutos, não relativos, na faixa de osteopenia e não de osteoporose. É claro que em termos relativos a gente vai ter mais fraturas, uma taxa de fratura maior nos pacientes com osteoporose. Mas se a gente não identificar os pacientes, a gente deixa de tratar e prevenir as fraturas num grupo muito grande. Então a densitometria óssea ela não deveria ser o único método, ela não deve ser usada isoladamente, porque tem baixa sensibilidade, apesar de ter alta especificidade. O FRAX, então, é um algoritmo que calcula a probabilidade em 10 anos de fraturas maiores e fraturas do quadril. Ele incorpora fatores clínicos que você vai associar aos dados densitométricos. E com isso ele prediz melhor o risco absoluto de fratura por osteoporose. Com essa informação, a gente consegue tratar os pacientes que têm risco alto antes deles fraturarem. Esse é o FRAX, na realidade, isso é fácil de encontrar, se a gente joga no Google, pelo abraço, a gente consegue achar fácil. E, na realidade, ele é um questionário que a gente preenche os fatores de risco, idade, gênero, peso, altura, se tem ou não fratura prévia, se tem história familiar ou não de fratura do quadril, tabagismo, se usa ou não glicocorticoide, se tem ou não artrite reumatoide, se tem osteoporose secundária, o etilismo, e a gente pode ou não usar a densidade mineral óssea para fazer essa análise. Com isso a gente tem um resultado que é a probabilidade de fratura em 10 anos, tanto das fraturas maiores quanto as fraturas de quadril. Nos Estados Unidos, o número para a gente considerar como alto risco é um número fixo, em que quando a gente tem um alto risco, a gente está dizendo que a gente tem mais de 3% de probabilidade de fratura no fêmur nos próximos 10 anos e 20% de fratura maior. A gente no Brasil ajusta para a idade,
Então, no próprio site da Abraço, você alimenta o formulário e ele te joga um gráfico, na realidade 2 gráficos, que você tem a probabilidade de fratura maior em 10 anos para a idade. E a gente cria 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo de alto risco, o segundo grupo, o risco intermediário, e o baixo risco é o terceiro grupo. Na realidade, considera tratamento para os pacientes de alto risco, em que você tem um risco acima do limiar de intervenção. O risco intermediário a gente refina com uma densitometria óssea e o baixo risco não precisa tratar. Isso é feito tanto para fratura maior quanto para fratura do quadril, né? São 2 gráficos. Resumidamente, a gente tem que pensar em tratar a osteoporose em 3 situações. Osteoporose densitométrica é a osteoporose estabelecida e alto risco de fratura pelo FRAX. A primeira coisa que a gente faz é avaliar as causas secundárias. Então a gente afasta causas secundárias e aí sim a gente parte para o tratamento, primeiro não farmacológico, recomendando atividade física, exercícios resistidos, adequando a ingestão de cálcio e vitamina D na dieta. A gente busca uma vitamina D acima de 30 e uma ingestão de cálcio em torno de 1 grama, 1,2 gramas de cálcio. Preferencialmente pela dieta, se a gente não conseguir, a gente suplementa com comprimido, né, com remédio. Propriamente falando do tratamento em si, a regra geral, os pacientes entram nesse fluxograma em que a gente vai fazer como primeira escolha os bisfosfonatos, que são medicações antirreabsortivas. A gente tem o alendronato, o risedronato e o zoledronato. O ácido zoledrônico ele é o único desses que é venoso. Os bisfosfonatos são medicações de primeira escolha, e isso na realidade é uma escolha randômica, a gente por preferência, quer dizer, o alendronato ele é uma dose semanal, o risedronato uma dose mensal, e o aclasto é uma dose anual, que é o zoledronato. A gente dá preferência para a forma venosa quando o paciente tem algum distúrbio desabsortivo ou quando a gente tem risco maior de esofagite grave, que é um dos efeitos colaterais dos bisfosfonatos. E a gente tem uma segunda opção, que é o denosumab, que na realidade é um inibidor do ligante da RANKI, que é um biológico, que a gente usa preferencialmente nos doentes renais crônicos. A gente pode usar qualquer um desses com essas peculiaridades. Lembrar que o ibandronato é um bisfosfonato também, mas que a gente vê muito uso na prática. O grande problema é que ele não tem eficácia comprovada para prevenção de fratura do quadril. E isso, assim, é um grande problema, né? A gente deveria evitar em detrimento dos outros. O objetivo maior do tratamento é evitar fraturas, né? Esse é o desfecho duro que a gente objetiva. Como efeito colateral, o Clasta é um efeito comum, sintomas de gripais, só no momento pré-infusional, né, junto com a infusão. Lembrar das fraturas atípicas do fêmur também, que são efeitos colaterais possíveis, e do risco de osteonecrose de mandíbula, que todos eles têm. Mas existe um subgrupo que tem muito alto risco de fratura, e esse subgrupo a gente separa. Quem são essas pessoas? São os pacientes que têm fratura recente, com menos de 2 meses, que fraturaram em vigência de tratamento, que têm múltiplas fraturas que são induzidas por medicamento, principalmente aí o corticoide, os que têm FRAX muito alto, acima de 30% para fratura maior e 4,5% para fratura do quadril, risco alto de queda e um T-score na densitometria muito baixo. Esses pacientes têm um risco maior de fraturas, têm muito alto risco, então a ideia é tratar eles de forma mais agressiva. E aí a gente teria 2 opções: a terapia antirreabsortiva, mais uma vez o denosumab e o ácido zoledrônico, e aqui a gente prefere as medicações mais potentes, ou a gente tem a opção de fazer uma terapia estimuladora ou formadora de osso, que são as medicações anabólicas. As medicações anabólicas que a gente tem são essas 2, o romosozumab e o teriparatida. O romosozumab a gente usa por 1 ano, o teriparatida por 2 anos, ambos de uso subcutâneo, o romosozumab uma vez por mês, a teriparatida todos os dias, né, uma aplicação diária. Muito importante que todas essas medicações anabólicas e o denosumab, eles não têm um efeito duradouro, eles têm um efeito curto. Então a gente é obrigado a fazer terapia sequencial com bisfosfonato, porque se a gente suspende sem o bisfosfonato em seguida, a gente perde tudo que ganhou e aumenta muito o risco de fratura. O que a gente considera falência do tratamento, né? A falência terapêutica é quando a gente tem 2 ou mais fraturas por fragilidade, ou quando a gente tem uma fratura, mas perde significativamente na densitometria, a densidade mineral óssea, ou quando a gente não consegue reduzir significativamente o CTX, apesar do uso do antirreabsortivo. E uma terceira falência, né, que a gente considera falência, é a perda de densidade mineral óssea e quando a gente também não tem uma redução significativa do CTX sérico. E aí o que a gente pode fazer é trocar uma medicação oral para uma medicação venosa,
de uma medicação menos potente para uma mais potente ou trocar uma medicação antirreabsortiva por uma medicação formadora de osso, que é os anabólicos. É isso.